Bem-vindos a mais uma live de sábado. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane e todo sábado eu estou aqui trazendo uma palavra do Senhor para vocês, para que eu possa ajudar a edificar a vida de vocês e que vocês venham compreender a importância das Sagradas Escrituras na vida de cada um de nós, porque, como diz a palavra, ela é viva e eficaz, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a nova roupagem de Cristo. Efésios 4, 17 e 18, ele fala: Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza de seu coração. Efésios 4, versículo 17 e 18. No verso 19, ele continua: Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Em algumas outras traduções ele fala toda sorte de torpeza. No verso 20 ele fala: Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quando no trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da sua boca palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Ele continua no verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós anda a amargura e cólera e ira, e a gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sedes um para com os outros, benignos, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui Paulo descreve as características de uma nova roupagem de Cristo, aquele que se revestiu do novo homem. Aqui ele fala como nós vamos nos despir do velho homem, vamos nos revestir do novo homem. E Paulo descreve o contraste entre a velha vida com a que nós vivíamos antes e a nova vida que agora temos em Cristo Jesus. A ênfase na palavra despojando-se do velho homem, revestindo-se do novo homem, é justamente para isso, para criar um contraste entre a velha natureza e a nova natureza de Deus. Lembra quando Jesus disse para Nicodemos que nós devíamos nascer de novo? Ele estava falando desse velho homem que morresse para que o novo homem fosse instituído no seu lugar. Lembra da parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, 11, 32, que relata a história do filho rebelde que desejava se beneficiar da riqueza dos pais? Bem, são dois filhos, né? Mas um deles pede a herança do pai ainda quando esse pai ainda está vivo. E um deles, ansioso pela parte da herança, para buscar prazeres mundanos, ele sai em busca desses prazeres mundanos, mas logo se encontra na miséria, querendo comer até a comida dos porcos. E ele se pega pensando: os empregados do meu pai têm mais do que isso, então eu vou retornar à casa do meu pai, vou pedir perdão e vou dizer que eu pequei contra Deus e contra ele. Então esse filho se arrepende. E a palavra do Senhor diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende do que 99 que não necessitam de perdão. Ele estava dizendo que Jesus se agrada daquele que reconheceu que é pecador, reconheceu que estava andando em velhas vestes, mas que agora quer se revestir de uma nova roupagem e agora se arrepende. E há festa no céu por isso. Então esse rapaz, ele se arrepende e volta para casa. Bem, o pai, quando recebe ele,
e que esse rapaz retorna arrependido, ele busca uma nova veste e pega um anel de sinete e põe em seu dedo. Por quê? Porque esse pai reconhece que esse filho estava lá fora, ele estava sujo, e o pai lhe dá uma nova túnica. Ele estava corrompido pela uma roupagem velha que provinha do seu coração endurecido e pecaminoso. E a ordem desse pai, pedindo aos servos, trazei a melhor roupa para o meu filho, é porque ele está cuidando desse filho, ele cuida dessa roupa, né? Uma nova roupa, uma nova atitude, uma nova roupagem. Então essa palavra, essa figuração nesse texto, nessa parábola do filho pródigo, da roupagem, significa isso, a túnica nova. Então ele deu uma nova túnica para o seu filho, então ele pediu para o empregado, né? Traga uma túnica nova para o meu filho e traga um anel e ponha em seu dedo. Aquele anel é a firmeza da aliança que ele está firmando com aquele filho, para que ele tenha uma nova atitude, uma nova roupagem, né? Que agora ele já tem uma mudança de atitude, o seu entendimento já compreendeu a verdade e a imensidão do seu pecado. Então ele caiu em si, e ele se arrependeu e ele voltou à casa do seu pai. E aí o seu pai lhe deu uma roupa nova, porque a roupagem de Cristo é essa, é uma roupa nova. E é a mesma imagem dessa nova roupagem é usada por Jesus quando ele se direciona à igreja de Laodiceia. A Bíblia diz que a igreja era uma igreja orgulhosa, autossuficiente, se achava autossuficiente. Deixa eu levantar aqui um pouquinho que está caindo. Aí, bom, então era uma igreja que se achava autossuficiente. Lá em Apocalipse 3 ele diz assim: diziam-se assim, estou rico e abastado. Abastado significa cheio e não preciso de coisa alguma. Jesus, então, ele interpõe e diz o seguinte, dizendo, você não é nada disso, você é pobre, cego, você é infeliz e nu. E Jesus continua dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo e vestiduras brancas para te vestir. Né? Aqui você observa que Jesus está falando que ele não era autossuficiente coisíssima nenhuma, que eles não reconheciam onde eles haviam pecado. Então eles estavam cheios de orgulho, se achando que eles eram ricos e abastados, mas na verdade eles eram infelizes, cegos, né? Eles eram nus, por quê? Porque eles não tinham a roupagem de Cristo. Então Jesus chama atenção para isso. Você vê que a metáfora da vestidura é uma metáfora muito bonita das Escrituras. O apóstolo Paulo usa essa metáfora em Efésios 4:22 também, dizendo, nós nos despojamos do velho homem, de suas concupiscências, dos seus desejos, e nos revistamos do novo homem, segundo Deus, em retidão e justiça procedentes da verdade. No verso 24, ele está falando de se revestir do homem criado para ser semelhante como Deus. Ai, gente, está caindo aqui. Deixa eu apertar aqui um pouquinho. Assim vai cair. Eu preciso comprar um ring light novo para mim. Então, gente, é isso. Nós precisamos nos revestir de um homem novo, de uma roupagem nova, para ser semelhante a Deus. Não adianta a gente ter aparência de santidade, não adianta a gente parecer santo, parecer cristão, vestir uma vestidura lá no pé e a língua da gente começar a continuar o mesmo, as nossas atitudes continuar o mesmo, porque não é isso que Jesus quer, não é isso que vai levar a gente para o céu. Ele fala que nos últimos tempos homens teriam uma aparência de santidade. Você vê muito crente tendo aparência de santidade, mas não agindo como Jesus agia. Criticando o outro, apontando o pecado do outro. Antes nós devemos apontar os nossos próprios pecados, as nossas próprias atitudes, para que nós possamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. É isso que Paulo está falando aqui no verso 24, né? É isso que a nova roupagem traz, uma novidade de vida, né? E o interessante é que Paulo, ele segue falando da nova roupagem de Cristo a partir do versículo 25, agora ele ele linka umas evidências que nós devemos ter como ética dessa nova roupagem de Cristo, sabendo que o cristianismo
é mais que uma doutrina bonita. A gente, quando começa a ler a palavra do Senhor, a gente começa a ter uma paixão, um amor, porque vai abrindo precedente, vai abrindo os nossos olhos espirituais, vai abrindo os nossos olhos intelectuais, para que a gente venha compreender por que Jesus veio à Terra para pregar essa doutrina cristã, né? E a doutrina cristã, o cristianismo, não é só uma doutrina bonita para se ver, não é só uma doutrina que estudamos só para nos parecermos mais sábios. Olha lá, a pessoa mais sábia fala difícil, não é isso. Jesus veio para nos dar instruções de como nós deveríamos viver conforme a vontade de Deus. Porque jamais um pai vai deixar o seu filho viver na ignorância, sem lhe dar conselhos bons, sem lhe dar instruções para a sua vida que façam com que a sua vida seja mais fácil de viver, que o seu fardo seja mais leve. Porque Jesus disse, o meu fardo é leve, né? Porque o fardo do mundo é muito pesado. As pessoas pegam preceitos de homens e acham que são doutrinas de Deus, mas não são, né? Por isso que Jesus se direcionou àqueles fariseus dizendo, vocês são hipócritas, vocês põem fardos pesados que nem vocês mesmos conseguem carregar, vocês engolem, vocês coam um camelo, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que ele estava dizendo? Vocês estão buscando critérios de homens para viver, mas vocês mesmos não vivem conforme os critérios de Deus, né? Vocês dizem algo, mas vivem outro. Vocês são hipócritas. Por isso Jesus chamou eles de hipócritas, raça de víboras. Por quê? Porque eles falavam algo que não viviam. Então não é isso que Jesus quer. Ele quer que nós tenhamos uma nova roupagem. E o cristianismo não é só uma doutrina bonita quando lemos e quando estudamos um pouco. Nós vamos vendo o quão é linda a palavra do nosso Deus, para que nós possamos viver realmente novidade de vida. Ela nos apaixona e vemos como a doutrina de Cristo se encaixa perfeitamente com a nossa realidade de vida, né? Ao contrário da doutrina dos homens, que a Bíblia ela às vezes especifica aqui entre a doutrina que é realmente de Deus e a doutrina do homem. E essa é a doutrina de Cristo, que combate com a realidade da nossa vida. É uma doutrina que é contrária a preceitos de homem, que ele não chama doutrina de homem, mas ele chama preceitos de homem, que é retorcido com aquilo que nós somos mesmo. E às vezes nós criamos doutrinas e preceitos de homens e queremos viver de acordo com aquele preceito, mas esquecemos de viver com o verdadeiro preceito, que é aquele de Deus, com aquela verdadeira doutrina cristã. E quando nós estudamos a fundo, a gente começa a ter uma imensidão de como é importante a doutrina de Jesus, que ela tem um escudo doutrinário que explica todas as coisas e nada fica fora, tudo é um sistema maravilhoso, cheio de instruções e conselho do nosso próprio Deus, do próprio Filho de Deus que veio à Terra para nos guiar, para nos direcionar por um caminho mais leve, mais suave, mais correto, mais disciplinado. Ele é bem mais que isso, mais do que uma doutrina bonita, nós devemos ter uma vida bonita, ajustada por Deus e viver realmente para Ele, do que viver para nós mesmos, porque não adianta nada ter a luz na cabeça, ler as escrituras e ter a sujeira no coração, porque muitos têm a luz na cabeça e essa luz é chamada Bíblia, a palavra do Senhor. Mas não adianta você ter essa luz na cabeça, mas eu já sei disso, eu já li isso, eu já ouvi isso, mas no que adianta você ter a luz na cabeça e ter o coração cheio de trevas, né? A palavra do Senhor fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de trevas, provavelmente vai sair trevas de sua boca. Se a sua cabeça ilumina o seu coração, vai sair luz da sua boca, vai jorrar fonte divina da sua boca. Mas se a sua cabeça tem luz e o seu coração está atrapalhado com trevas, você vai dar um péssimo cristão e um péssimo testemunho de Deus, né? E aí serão acusados. Olha lá o crente, viu? Então nós estamos nesse tempo que as pessoas têm luz na cabeça e sujeira no coração, porque é assim que muitos estão vivendo, se dizendo cristãos,
Mas não adianta nada se você não vive na nova roupagem de Cristo, ter essa luz na cabeça. Quando Jesus nos encontra, ele nos troca as nossas vestes, ele tira as vestimentas velhas e depauperadas pelo engano, pelo pecado do mundo, né? Pela concupiscência da carne. A concupiscência é o pecado, né? E ele nos veste com a justiça divina, com a verdade. E isso é maravilhoso. E nós devemos nos alimentar diariamente disso para que nós possamos pôr em prática, né? Leia a palavra diariamente, tenta pelo menos uma vez pôr em prática, pelo menos um versículo por vez, porque a palavra do Senhor diz que o cristão vai crescendo de glória em glória, vai vencendo de glória em glória, ou seja, cada vez que você lê a palavra, cada vez que você põe na sua cabeça, hoje eu vou servir a Deus, hoje eu vou, que nem que seja esse versículo, eu vou cumprir para Deus hoje. Isso já é muito válido para Deus. Não para você ser visto pelos homens, pela sociedade, mas por Deus, para você tocar o coração dele, né? Porque antes nós vivíamos com roupas velhas, mas agora nós temos uma nova roupa, como diz o verso 24, nos revestimos do novo homem, ou seja, mudança de atitude, mudança de comportamento, um novo posicionamento e uma nova condição. Vou destacar 5 evidências com essa nova roupagem de Cristo para vocês. Porque nós precisamos ter uma nova ética pessoal, uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Porque ela vive em eficácia relacional, onde vivemos num mundo que testemunhamos a Cristo pelo nosso jeito de ser, pela nossa maneira com que lidamos com as pessoas, com que lidamos com as adversidades e os problemas da vida. Nós somos testemunho de Cristo. E eu me alegro e me emociono com isso todas as vezes que eu falo da palavra do meu Deus e todas as vezes que eu paro no meio do dia e eu lembro, no meio de um problema, que Jesus está ali comigo. Nós temos que ter consciência de que Cristo está 24 horas conosco. Quando estamos no trabalho, quando estamos no banheiro, quando estamos cozinhando, quando estamos discutindo, quando estamos dirigindo, quando estamos falando ou aconselhando alguém, Jesus está constantemente conosco. E é necessário nós termos essa consciência, esse entendimento de que Ele está conosco. E eu me emociono com isso, né? Então, as nossas obras glorificarão o nosso Pai que está no céu. Isso está escrito em Mateus 5,16. Tudo que fizermos, nós estamos testemunhando Cristo o tempo inteiro, pelo nosso jeito de ser, pelas pessoas que nós vamos impactar, que essas pessoas possam ver as nossas boas obras, porque ele fala lá em Mateus 5,16, para que sejam vistas as boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, né? Essas evidências éticas, esse ethos, que é chamado de ethos da nova ética, do novo homem, da nova roupagem de Cristo, nós temos que ter, nós temos que pôr nosso comportamento. E a primeira delas está em Efésios 4:25. Eu vou ler aqui para vocês. Efésios 4, capítulo 25, lhe fala o seguinte. Aqui, ó. Só um minutinho, gente, que eu... Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, nós devemos abandonar a mentira, não mentir. Esse é o preceito, essa é a vontade de Deus. Precisamos abandonar a mentira e falar a verdade, cada um com o nosso próximo, cada um com o nosso companheiro, cada um com a pessoa que nós queremos impactar, né? O cristão, ele não pode mentir, porque a mentira não vem de Deus. A palavra do Senhor fala que quem é o pai da mentira é o diabo. Então, se você está saindo da sua boca a mentira, você está sendo levado pelo pai da mentira. Então, nós não podemos misturar as coisas de Deus com as coisas do inimigo e do mundo, né? Porque nós nos fazemos inimigos de Deus como nós fazemos amigos do mundo. O ethos no evangelho é falar a verdade. Cuidado, Jesus disse que não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? E a segunda evidência vem em Efésios 4:26, que eu vou ler aqui para vocês. Ele fala o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, você não deve se irar facilmente. Que a nossa boca fale palavras brandas. Lá em Provérbios 15:11, ele fala que a palavra branda desvia o furor.
O que significa? Que quando você não se ira, é mais fácil você resolver o seu problema, você conseguir chegar a um consenso e ter uma criatividade para conseguir resolver aquele problema que tanto te estressa e aquela discussão que tanto está acalorada. Ele fala que a palavra branda desvia o furor, ou seja, a pessoa não vai ficar mais irada com você ainda se você ou se calar ou falar palavras brandas, né? Não deis lugar ao diabo, abandone a ira e tenha domínio próprio, porque quando nós nos iramos, nós damos lugar ao diabo, né? Cuidado com a ira, foi pela ira que Caim matou Abel e que muitas nações se põem em guerra um com o outro, muitas pessoas se odeiam e chegam a se matar por causa da ira. Por isso que Provérbios 15:11 diz, a palavra branda desvia o furor. Mateus 11:29, Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando a gente não sabe de quem aprender a humildade e a mansidão, nós devemos copiar Jesus. Mateus 11:29. Lembre-se quando você estiver irado de Mateus 11:29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Cuidado com as proporções que essa ira que está em você vai tomar. Aprenda com Jesus. 3. Efésios 4:28 fala o seguinte. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, todas as coisas de Deus têm um porquê. Porque Deus deu esse conselho? Logo em seguida ele diz porquê. Aqui ele fala bem assim, ó, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Se você faz com sua mão o que é bom, Deus vai abençoar o trabalho de suas mãos e vai multiplicar bênçãos em sua vida, para que você tenha algo para repartir com aquele que vem bater na sua porta e tiver necessidade. Para isso serve o trabalho, para a edificação da justiça, né? Então, aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe, para que haja mantimento na sua casa. Isso é uma evidência ética e tem uma razão por trás disso, porque há uma segurança tanto para você quanto para aquele que vai até você pedir mantimento. Nós devemos abandonar a desonestidade, não podemos ser corruptos, desonestos. Lembre-se, já existe corruptos demais no mundo, né? Vivendo só dos seus próprios deleites. Nós devemos viver do suor do nosso rosto, não devemos defraudar o próximo em benefício próprio. Defraudar, gente, é causar algum tipo de prejuízo para aquele próximo. Nessa cultura, Paulo estava falando daquele dia, daquelas pessoas que viviam conforme a própria vontade da carne. Então, eles defraudavam os outros para benefício próprio, ou seja, obtinha vantagem sobre o outro. E Paulo estava falando disso, né? Hoje não é diferente nos dias de hoje. A justiça, lá em Isaías 59, ele fala o seguinte, Isaías 59, capítulo 14, verso 15, ele fala, nos tribunais se opõe ao que é certo, não há justiça em parte alguma, a verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sim, a verdade subiu e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Gente, aqui ele é bem claro, ele fala que a justiça anda tropeçando nas ruas, a verdade anda tropeçando nas ruas e a honestidade foi banida. Aquele que busca a verdade é perseguido. Olha, ele fala, quem rejeita o mal é perseguido. Fala alguma coisa para vocês sobre o dia de hoje? Parece que ele estava escrevendo para nós, para essa época, porque a palavra de Deus, ela se renova, ela avança o tempo, ela ultrapassa, né? É uma verdade que ultrapassa tempo. Então ele está dizendo aqui que a verdade está tropeçando nas ruas, que a honestidade foi banida e quem rejeita o mal é perseguido e que Deus viu tudo isso e se desagradou. Então todas as catástrofes que estão acontecendo agora, todas as coisas ruins que estão acontecendo,
Deus está vendo tudo. Não foi Ele que colocou aqui. Nós compramos o pecado, nós nos apropriamos dele. Ele está custando caro para a gente. Quando a graça de Deus, já diz, a graça é de graça. Jesus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue por mim, por você. Para que nós tivéssemos uma nova roupagem, tivéssemos uma vida em abundância, para que nós tivéssemos uma novidade de vida e que nossos fardos fossem mais leves. Mas a gente joga isso fora e quer comprar a mentira de Satanás e se enveredar pelo laço do erro, do engano e da mentira, né? Então aqui a observação é para que nós sejamos uns irmãos perseverantes em retidão, que nós perseveremos em retidão, em honestidade, né? Até Jesus cumpriu a justiça. Lembra quando pediram para Jesus pagar o imposto? Quando aquele soldado romano chegou com Pedro e falou: e seu mestre não vai pagar imposto? Jesus disse para Pedro: vai lá, pesque um peixe, tire um estáter. Naquela época um estáter era uma moeda maior, uma das maior que o denário que existia naquela época. Pega um estáter que vai estar na boca do peixe e dê como em pagamento do meu imposto e do seu imposto, Pedro. E Pedro foi e fez isso, né? E aí, quando aqueles fariseus foram acusar, porque eles buscavam a todo tempo acusar Jesus, quando eles foram acusar Jesus, eles diziam bem assim: o que o Senhor diz sobre o imposto? É lícito pagar imposto a César? Gente, eles ficavam o tempo todo espizinhando Jesus para encontrar algum defeito em Jesus, mas ele foi um homem perfeito. Ele é um exemplo perfeito que devemos seguir. Então Jesus virou para ele e fala: de quem é a imagem e a inscrição na moeda? E aí eles responderam: de César. Jesus virou para eles e falou: então dê a César o que é de César, se imposto, imposto, e dê a Deus o que é de Deus. O que ele estava dizendo com isso? Vocês não estão dando santidade a Deus, né? Dê a César que é César. César está cobrando apenas o imposto. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, que é cobrar a justiça, a novidade de vida, a nova roupagem. Se arrependam, troquem de atitude. Era isso, em outras palavras, que Jesus estava dizendo para aqueles hipócritas daquela época. E não existe poucos hipócritas hoje em dia que vestem uma roupagem bonita, aparentemente por fora de santidade, mas por dentro estão todos cheios de tudo quanto é impureza, pensamentos maus. Por isso que ele chamou aquele povo de sepulcros caiados. Você sabe o que significa sepulcros caiados? São catatumbas, são sepulturas que por fora estão bonitas, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de impureza. Jesus chamou eles assim: vocês são hipócritas, vocês são como sepulcros caiados que por fora aparentam a santidade, mas por dentro estão cheios de concupiscência, todo tipo de maledicência, coisas ruins. Vocês não têm nada de bom para oferecer e vocês vêm aqui acusar o Filho de Deus. Em outra palavra, Jesus estava dizendo isso. Eles não tinham nada de bom para oferecer. Eles andavam nas suas próprias vontades, seguindo seus próprios preceitos, tentando acusar o Filho de Deus, quando o Filho de Deus era exímio, genuíno, verdadeiro, porque Jesus sim é a verdade, é a própria verdade. Jesus disse: eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Jesus que nós vamos a Deus, não é por santos, não é por entidades pagãs, não é por outra coisa, senão por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que derramou sangue por mim e por você. Nós temos valor para Ele. E cada coisa que nós fazemos conta para Jesus. Então a nossa roupagem conta mais ainda. Continuando aqui. A quarta evidência que você tem que ter no seu caráter, está escrito lá em Efésios 4:29, ele continua falando: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A palavra torpe, ele estava falando sobre aquelas pessoas que exalam sujeira, mau cheiro. Naquela época ele usou a palavra torpe porque aquela cultura entendia o que significava torpe. Torpe, as pessoas chamavam aqueles peixes que ficavam apodrecidos ao redor ali. Quando os pescadores vinham pescar, eles separavam os peixes bons e os ruins, eles atiravam fora. Muitos deles se debatiam na rede, alguns
que não prestavam para alimento, eles atiravam fora. E alguns se debatiam muito na rede e eles acabavam morrendo. E eles ficavam por ali à beira-mar e fediam. Então esses peixes dizia-se que esse peixe estava torpe, ou seja, não servia para alimento, não estava bom para alimentação, né? Então a palavra torpe, ela significa sujeira, podridão, mau cheiro. Então por isso que ele está falando aqui, gente. Não saia da sua boca a palavra torpe, que não serve para nada, que não edifica ninguém. Se você não tem nada de bom para falar para o seu próximo, não fale nada, não importa se você tem um conselho para dar. Jesus dava conselho e nem por isso ele dava conselho sem amor. Então, quando a gente vai falar com alguém, nós devemos falar com amor, né? Que a gente não seja maledicente. Maledicente é falar palavras más. Eu também te amo. Olha quem chegou aqui, gente. Maledicente é aquela palavra má que sai da sua boca, aquele que fala mal do seu próximo, que olha mal pro seu próximo. Olha, o fulano tá fazendo aquilo. Aponta o pecado dos outros e esquece do seu próprio pecado. Por isso que Jesus disse: tire primeiro a trave do seu olho para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Porque às vezes o pecado da gente é bem maior e a gente não enxerga, mas enxerga o pecado do outro, né? Então, a maledicência, ela faz isso. Ela usa a nossa língua para destruir as pessoas, falando mal das pessoas. Então, nós não devemos falar mal. Eu vou ler Tiago para vocês, porque Tiago fala sobre a língua, porque a língua é inflamada pelo inferno. Cuidado, irmão, com a língua, para a gente não falar mal do vizinho, falar mal do marido, falar mal do filho. Tem gente que fala tão maledicente que fala mal até do próprio filho que teve em seu ventre, até do próprio marido, né? Fala mal de tudo, nada tá bom, não é grato por nada, não olha com gratidão para nada, tudo tá ruim. Tem um emprego, esse emprego me estressa, aí perde o emprego, tá ruim, eu tô desempregado, nada tá bom. Então, maledicente é aquela pessoa que tem a língua má, né? Então, abandone a maledicência e use a benevolência. A benevolência vem de bem, né? Então, nós usamos a língua para edificar, para construir, não para desconstruir. Salmos e Provérbios falam muito sobre a língua. Jesus falou muito sobre a língua. Eu vou ler aqui Tiago, capítulo 3 para você, verso 6, que ele fala o seguinte. Só um minutinho, gente, que eu marquei aqui e agora desmarquei. Israel tá alegre aqui na frente da câmera. Tiago 3, verso 6, ele fala: a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Que forte essa palavra, né? Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, ou seja, pela língua. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Peçonha, gente, ele está falando de cobra, né? Vocês lembram da cobra? Peçonha, né? Destila veneno, destila o mal, jorra o mal. Então ele fala, nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não pode refrear, está cheio de peçonha. Aí você fala, mas se nenhum homem pode domar, como eu vou domar a língua? Exatamente, o homem não pode, mas Deus pode. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Paulo está dizendo, meus irmãos, isso não pode acontecer. Você não pode ser duas fontes de água salgada, de água amarga. Ele continua, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Ou seja, nós não podemos ter duas fontes, não podemos ter dois senhores, porque há um de agradar um e de amaldiçoar outro, né? Então nós devemos agradar antes a Deus do que ao inimigo. Quinto, Efésios 4:30 diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, como
no qual fomos selados pelo Espírito da promessa. Eu vou ler aqui para vocês. E não entristeçais o Espírito Santo, Efésios 4:30, tá? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual seja selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aqui ele está sendo bem claro que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque quando nós fazemos algo que está escrito que não devemos fazer, nós estamos entristecendo esse Espírito Santo de Deus. Nós estamos fazendo com que esse espírito maligno venha tomar parte juntamente com o Espírito Santo que mora junto de nós. E isso entristece o Espírito Santo. Ele fala que de uma fonte não pode jogar duas águas, água amarga e água doce. Da mesma boca não pode sair maldição e bênção. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. Ah, mas eu tenho que disciplinar o meu marido, tenho que disciplinar o meu filho, eu tenho que... Fazemos isso com amor. O cristão faz isso com amor. Chama, vem cá, meu amor, vamos ali. Não envergonhe as pessoas no frente dos outros só para você se mostrar ser sábio. Só para você dizer, olha como fulano é sábio, agora ele lê a palavra, agora ele sabe pregar a palavra, olha como ele chamou a atenção do outro. Não queira ser visto por isso, meu irmão. Isso é pecado para Deus. Isso é soberba no coração. Deus não se agrada dos orgulhosos. Ao contrário, é um dos pecados que mais Deus abomina. É o orgulho. Então nós devemos chamar a atenção sim da pessoa, mas com amor. Chama no cantinho, olha meu irmão, eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar, mas eu estou falando isso com a vontade de Deus. Você não foi bem nisso, ou você não foi feliz nesse comentário, ou essa atitude não lhe condiz mais. Tente voltar a Cristo. Faça a pessoa refletir na Bíblia, na palavra, no Espírito Santo de Deus. Mas não grite, não fale palavrão. Isso não vai ajudar ninguém. O nosso mundo está do jeito que está por causa disso, por causa das guerras, por causa das bravatas que as pessoas impõem, sabe? Por causa de preceitos de homem, doutrinas errôneas que as pessoas criam em suas próprias cabeças, que Satanás coloca no seu pensamento. E lembre-se que Satanás trabalha com aquilo que já tem em você. Se tem algum pensamento mal em você, foi Satanás soprou na minha... Não, gente. A palavra do Senhor diz que a gente não é tentado por nada que não tenha em nós, mas somos tentados pelos nossos próprios desejos carnais. Então, o que nós precisamos é nos limpar e nos revertir da nova roupagem de Cristo, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor já diz. Então, essa é a palavra do Senhor de hoje para vocês. Peço que vocês compartilhem essa live, visite o meu canal Filosofando com Deus e dê um like, para que eu possa fazer também ao vivo lá no YouTube, como eu faço aqui no Facebook, porque ainda não foi liberado para mim, porque eu tenho pouca visualização, né? Porque as pessoas querem assistir TikTok, dancinha, mas elas não querem ouvir a palavra da verdade, porque a palavra da verdade, ela confronta. E ela confronta a gente a mudar de atitude. Mudança de atitude requer trabalho, requer tempo, requer disciplina. Ninguém quer ser disciplinado pela palavra de Deus. Tem preguiça. E nós possamos nos despir do velho homem, abandonar a preguiça, a maledicência, a mentira e falar cada um a verdade com o nosso próximo, né? E que a nossa língua seja usada para edificar a nossa família e os que estão ao nosso redor, né? E não para amaldiçoar. Que seja feita a vontade do Senhor Jesus na vida de vocês. Recebam o Espírito Santo de Deus aí na casa de vocês, em nome de Jesus. Amo vocês em Cristo. Até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau.